Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Túlio Gamboge, eu sou Head de Produtos da Adyen aqui para toda a América Latina. E hoje eu estou tendo o prazer de comandar essa que é a nossa segunda live desse projeto que a gente chamou de Adyen Talks. E hoje eu vou ter o prazer de entrevistar a Andressa Carrasqueira. Ela é Head de Operações da Corner Shop aqui no Brasil. O projeto Adyen Talks, ele é uma série de lives que a Adyen está organizando, conversando, um bate-papo. Ela está organizando aqui no LinkedIn. A gente sempre convida empresas que estão se destacando, que são líderes de mercado nas suas atuações, para comentar, para conversar como é que elas estão lidando com os desafios impostos por essa pandemia do Covid-19. Tempos tão difíceis, tempos tão estranhos. Eu desejo que todos vocês que estão nos assistindo estejam bem e os seus familiares também. Tomara que todos vocês possam estar aguardando quarentena corretamente, e o nosso intuito aqui é gerar conteúdo para que a gente consiga pelo menos compartilhar conteúdo interessante com todos vocês, para que vocês possam consumir da segurança dos lares de vocês. Pois bem, então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Como eu disse anteriormente, hoje eu vou bater um papo com a Andressa, e a gente vai falar um pouco da Corner Shop. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês que está nos escutando já conhece a Corner Shop, mas a Corner Shop é um marketplace de supermercados, uma empresa que foi fundada no Chile em 2015. Nós aqui da Adyen de São Paulo tivemos o prazer de participar do beta teste deles. Então, quando eles chegaram em São Paulo e começaram a fazer os primeiros testes, a gente teve a oportunidade de começar a utilizar um pouquinho antes que todo mundo, e foi super legal. A gente pôde prover feedbacks para eles e foi muito bacana, e depois disso eles já estão no ar, vocês todos já estão podendo usar. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a Andressa. Nesses tempos em que está todo mundo trabalhando muito nessa correria, mesmo do home office, ela tirou um tempinho para falar com a gente. E, Andressa, obrigado por você participar, estar aqui conosco, ter topado esse desafio. Seja muito bem-vindo à nossa primeira live. Muito obrigada, Túlio. Bom, primeiro, boa tarde para você e para todo mundo. Eu que agradeço o convite. Para mim, é uma oportunidade bacana poder contar um pouco sobre o lançamento da Corner Shop. A gente está há bem pouco tempo aqui no mercado, né? A gente começou o lançamento da empresa, que foi em 31 de janeiro, da operação. A gente já vinha fazendo alguns testes, inclusive com vocês, um pouco antes disso, e foi justamente aí num período um pouco anterior a tudo que está acontecendo de pandemia, e a gente encontrou diversos desafios que eu acho que são legais de compartilhar, como que a gente está lidando com algumas coisas inusitadas que têm acontecido aí nessas últimas principalmente 4, 5 semanas. Mas é isso, como você falou, a Corner Shop ele é um aplicativo. A Corner Shop é um aplicativo de entrega de supermercado e outras lojas especializadas. Então, o nosso forte realmente é entregar supermercado. A gente tem parcerias com grandes redes já disponíveis, mas também temos outras lojas boas, assim, açougues, lojas de queijo, chocolates. A gente tem cada vez mais entrando outras categorias dentro da plataforma de lojas. E a gente também, além de estar agora já em toda a cidade de São Paulo e também no ABC, em Osasco, em Barueri, Alphaville, a gente já abriu Porto Alegre e Curitiba, e a gente também está abrindo outras cidades, tanto do estado de São Paulo quanto de outros estados aí nas próximas semanas. Então, a gente está com um plano de expansão aí um pouco bem desenhado para abranger um volume grande de cidades aí nos próximos meses. Então, mais ou menos é esse o cenário atual da Corner Shop. Não sei se... Bom, fica à vontade para perguntar o que você achar que faz sentido. Para mim, é uma experiência nova, participar de live, essas coisas assim. Então, eu acho que, no geral... Que ótimo. Não, bacana. Deixa eu dar um recado para quem está nos assistindo. Esse projeto, o Adyen Talks, se você gostar do que você vai consumir aqui hoje, basta você seguir a página da Adyen aqui no LinkedIn, e você vai ser sempre avisado. A gente vai ter sempre uma live nova, uma live por semana, sempre convidando empresas interessantes como a Corner Shop. Então, para você não perder nada, segue a página da Adyen do LinkedIn. E, Andressa, a minha primeira pergunta para você é exatamente isso. Eu sei que vocês já estavam em operação em outros países, como Chile, Peru, México, Canadá,
e aí vocês topam vir para o Brasil. Todos nós sabemos o quanto é difícil fazer negócio no Brasil, né? Sim. E vocês finalmente chegam aqui, estávamos ansiosos pela chegada de vocês, estreiam e já são logo surpreendidos por essa crise, por essa pandemia, essa situação de quarentena que a gente está. Então, minha primeira pergunta para você, ela é bastante óbvia. Eu queria saber como é que vocês estão lidando aí na Corner Shop com todas essas emoções, com todas essas maluquices de um lançamento de um mercado super grande, um país com dimensões continentais como o Brasil, em que você já tem várias cidades, como você acabou de comentar, ao mesmo tempo em que ocorre essa pandemia que a gente está vivendo. Eu acho que, assim, primeiro o contexto da Corner Shop é uma empresa que não começou ontem, né, tem 5 anos já de existência e está no Chile, como você falou, no México, que são os principais mercados atualmente, mas também abriu logo em seguida o Peru, o Canadá, a Colômbia, o Brasil, e a gente também abriu recentemente os Estados Unidos, a gente está em Dallas e Miami. Então, uma empresa que está aí no seu projeto de expansão global, a gente entende que o Brasil é um continente, tanto que a estruturação que a gente está fazendo toda aqui justamente separando o país um pouco em regiões médias e, enfim, estruturando para que as regiões tenham toda a estrutura, todas as pessoas e processos e sistemas necessários para suportar. Mas acho que, assim, a gente consegue separar a história da Corner Shop Brasil realmente em antes e pós-Covid, né? Tipo, antes do Covid, a gente teve toda a parte burocrática de entrar no Brasil, e eu acho que todo mundo que abre uma empresa no Brasil sabe como que é, e principalmente se você traz uma empresa de fora, aumenta ainda mais a complexidade, porque você, assim, pra vocês terem uma ideia, gente, foram 3 meses para conseguir ter uma conta bancária. É muito complexo, assim, obviamente que isso aconteceu quando a gente ainda era pré-operacional, mas, tipo, a Corner Shop Brasil, ela começou a existir há muito tempo atrás, muito antes da gente começar a operação, porque tem todo esse processo aí de setup, né, de uma empresa no Brasil. Mas depois que a gente venceu essa parte legal, que ainda tem alguns ajustes, assim, tipo, a gente quer entrar em outras cidades, e aí tem todas as especificidades legais que a gente precisa cumprir, todas as burocracias de cada cidade, de cada município, para poder estar em compliance com tudo de impostos e todas as coisas. Mas, assim, tirando essa parte, que agora, durante o coronavírus, ainda está mais difícil, porque tem muita coisa que não está funcionando, eu acho que o que aconteceu foi que a gente estava vindo num processo de crescimento orgânico, planejando nossa campanha de lançamento com out of home, um monte de coisa legal que a gente estava planejando, e aí caiu uma bomba em cima da empresa, que basicamente foi engraçado, porque na quinta-feira, antes da gente entrar em home office, uma coisa legal é que o time do Brasil é um time muito animado na Corner Shop, né? Tipo, a gente tem happy hour, a gente faz happy hour toda semana, porque a gente se gosta, a galera é muito legal, todo mundo trabalha muito, então vamos curtir. E a gente saiu para um happy hour na quinta-feira, falando, tudo bem, amanhã a gente começa home office, mas eu acho que deve durar uma semana. Depois a gente, tranquilo, esse negócio de coronavírus aí não vai dar nada não, tudo bem. E a gente nunca mais se viu presencialmente depois desse happy hour. E aí a gente começou a trabalhar em home office, estamos aí há 45 dias, se eu não me engano, uma coisa assim, em home office. E aí você começa com a primeira coisa que a gente não estava preparado é que para toda a plataforma de pedido, né, e entrega de qualquer coisa, o e-commerce, acho como um todo, começou a sofrer um boom de demanda absurdo. E, assim, coisas do tipo, a gente não tinha quase ninguém de customer service no Brasil. E porque a gente tinha um volume de pedidos totalmente controlado e muita coisa de customer service acontece na interação entre o shopper e o cliente, então não tem necessidade realmente de tanto atendimento. Só que quando você multiplica isso por, sei lá, números na casa dos 2 dígitos, você começa a ter que ter gente para fazer todo o processo de back-office, operação, tudo isso. Então, o primeiro desafio que a gente teve, a primeira coisa de verdade que a gente teve totalmente, assim, fora da nossa, que a gente teve que trabalhar foi na segurança do pessoal que trabalha na rua. Então, a primeira coisa, antes de entrar em qualquer outro cenário, é encontrar álcool em gel para todo mundo, encontrar máscara para todo mundo, conseguir conscientizar as pessoas de distanciamento social, que elas precisam manter a distância de pelo menos 2 metros entre elas, identificar todo mundo que não poderia estar trabalhando na rua porque é de grupo de risco ou porque, enfim, tem qualquer outra. Então, a primeiríssima coisa que foi isso, que foi o tenso, assim, foi resolver essa questão de garantir todos os insumos, tudo que todo mundo precisa
para estar minimamente seguro, e a gente, graças a Deus, não teve nenhum reporte de nenhuma pessoa da nossa equipe que tenha ficado doente, assim, até agora está tudo muito controlado, e o processo de comunicação e conscientização foi tão massivo que eu acho que está funcionando. Então, a primeira coisa é isso. Aí depois vem a falta completa de previsibilidade de demanda, né, porque num dia a gente estava vendendo X, no dia seguinte a gente estava vendendo 10X, no dia seguinte a gente estava vendendo 40X, e assim, você começa a falar, meu Deus, e aí não tem shopper suficiente, não tem cartão de crédito para shopper suficiente, não tem bolsa para shopper suficiente, porque na Corner Shop a gente tem um processo que as bolsas que a gente usa são bolsas da Corner Shop, não são dos supermercados, que elas são recicláveis e sustentáveis, enfim, tem todo um processo aí ecológico que a gente acredita. Não tem camiseta suficiente, não tem nada suficiente, e os fornecedores também estão passando pelo mesmo processo. Então, enfim, começa aquela confusão de que ou você mantém a calma, que eu até mostrei para você antes, né, tipo, tem um meme que é um cachorrinho que está tomando um café enquanto está tudo pegando fogo atrás. Então, manter a calma, a tranquilidade e respirar muito fundo para seguir nesse processo. Então, isso é uma das coisas, né, e a segunda coisa é começar a entender o que já aconteceu em outros países. Porque eu acho que aí o bom da Corner Shop foi isso, né? Tinham países dentro da Corner Shop que já estavam passando pelo processo de quarentena umas 2 semanas antes. Então, a gente começava a entender um pouco melhor a curva de demanda desses outros países. Então, a gente começava a comparar o que estava acontecendo no Chile, o que estava acontecendo no Canadá, e aí a gente começava a ver que, de fato, aqui no Brasil, a gente começava... Então, a gente ainda está nesse ponto aqui da curva que ainda vai chegar aqui. E depois então, a gente tem que se preparar para isso. Então, vamos contratar. Aí entra no segundo ponto. Eu não sei se eu estou me alongando muito, mas é porque são várias coisas que aconteceram. Não, por favor. Mas aí, como é que você contrata dezenas de pessoas para diversos cargos, que vão desde uma pessoa que vai fazer um atendimento ao cliente até o teu head de vendas, pela internet, sem contato, sem nada, e e aí você tem que contratar os recrutadores para poder contratar as pessoas. Então, a gente começou num processo de estruturar processos de recrutamento online, que foram, assim, acabaram sendo rápidos, né? A gente acabou ganhando muita agilidade, e a gente também contratou uma consultoria para ajudar a gente a trazer esse monte de gente que a gente precisava. Então, aí a parte da contratação em si começou a se solucionar. A gente começou a criar uns pipelines de vagas, né? Fizemos um planejamento completo de todas as vagas que a gente precisa, e basicamente começamos a priorizar o que a gente precisava primeiro, e priorizando pela necessidade operacional mesmo, assim, do tipo, eu sei que é muito importante eu ter um head de marketing, mas eu preciso primeiro da pessoa que vai mandar o e-mail agora, nesse momento. Então, e aí com isso, ou então, eu preciso muito de um head de suporte, mas a gente está precisando de agente, então vamos priorizar os agentes. Então, aí a gente começou a fazer um bem bolado ali, um planejamento de contratação, contratamos essa consultoria para ajudar a gente, só que aí você passa para o próximo problema do pipeline, né, que é o treinamento. Você contratou esse monte de gente, e aí tá tem o treinamento e tem um outro pequeno que é distribuição de material, porque como é que você manda computador para casa de todo mundo, como é que você manda monitor, teclado, é complexo, mas a gente está conseguindo fazer. E comprar computador em volume agora, em época de quarentena, está muito difícil, não está fácil, porque está todo mundo comprando ou alugando computador para trabalhar em casa, então a gente está concorrendo com o mercado como todo. Mas enfim. Pode falar. Não, eu acho que vários desses desafios que você comentou, eles são comuns não só a nós aqui da Adyen, mas a várias pessoas que estão nos assistindo agora. Todos estamos compartilhando de vários desses desafios. Acho que vocês, como acabaram de lançar, têm desafios extras, mas eu como usuário, noto que vocês têm um diferencial muito interessante, que é a forma de relacionamento da pessoa que está pedindo alguma coisa, eu como usuário, com o seu shopper, né, que é o entregador, a pessoa que está lá fazendo as compras para trazer para mim. E eu gosto muito disso, e eu imagino que vocês devam dedicar bastante tempo em treinamento. Você falou dos desafios da contratação dos seus funcionários, mas eu queria que você me contasse um pouco também quais são os desafios para treinar os seus entregadores nessa época maluca em que
a gente está todo mundo de quarentena. Me conta um pouco mais sobre isso, por favor. Assim, eu acho que, no geral, o treinamento à distância, independente do público, é sempre um problema, né? Porque falando, tipo, para funcionar, você até tem um pouco mais de controle, que você consegue, tipo, marcar reunião, ver se a pessoa está lá, você sabe quem é, você sabe quem é que vai participar. No caso dos shoppers, a gente teve que fazer um movimento de transformação completo do processo de aquisição de shopper, né? Porque o que acontece é que antes as pessoas que queriam ser shoppers dentro da Corner Shop, elas participavam de uma apresentação presencial, elas conheciam as pessoas da Corner Shop presencialmente, que é uma coisa que sempre foi muito valorizada, esse contato entre o shopper e todo mundo da empresa, e, enfim, os clientes, a gente acredita muito nessa comunicação fluida. Depois eles participavam de um treinamento em loja, em que tinha alguém que ia lá junto dele, ensinava a usar a plataforma. E aí, depois desse processo de capacitação, a pessoa, obviamente, se colocava à disposição para participar de tudo isso, ela conseguia virar um shopper aí e podia fazer o trabalho bem e prestar todo esse serviço. E aí a gente teve que fazer uma completa alteração desse processo de onboarding para o universo online, né? Então, todas as apresentações que antes eram presenciais passaram a ser online, e eu acho que é uma coisa que não vai mudar, a gente vai continuar fazendo essas apresentações online, a gente conseguiu ajustar bem o processo para que as pessoas consigam participar das apresentações. Além disso, a gente criou um modelo de treinamento do aplicativo para online. Então, a gente tem uma parcela das pessoas que ainda vai seguindo todos os protocolos de segurança na loja para poder fazer o treinamento, mas se ela não consegue, se ela usa o treinamento online e aquilo não funciona bem, né? Então, a ideia mais ou menos é essa, do tipo, eu te disponibilizo uma plataforma online, se você se sente confortável para seguir fazendo a compra e a gente começa a monitorar aí os tempos de compra e tudo isso para saber se está tudo certo. Ela segue a vida dela sem nunca ter feito um treinamento presencial, senão ela vai lá, faz o treinamento presencial e aí com isso ela consegue ter um suporte um pouco mais próximo, entre aspas, porque nada pode ser próximo agora, de um treinador que a gente tem, de uma pessoa que supervisiona, na verdade, os treinadores e outras pessoas que são treinadoras de shoppers. Então, assim, todo o processo de treinamento em si, ele foi alterado. E, no caso da Corner Shop, a gente disponibiliza esses treinamentos para os shoppers justamente para que eles possam ter domínio da plataforma e consigam, de fato, prestar o melhor serviço possível para o cliente, né? Consigam se comunicar com o cliente, consigam oferecer as alterações, substituições dos produtos para os clientes. Então, isso é bem importante, esse fluxo. Mas o que eu acho que aconteceu muito, qual foi o problema que a gente teve nessa pandemia? Não é nem o processo em si, mas o volume. Imagina que a gente tinha um volume de shoppers, que agora a gente tem 20 vezes esse volume. E aí, para conseguir fazer o onboard de 20 vezes esse número de pessoas, a gente teve que fazer muitas alterações de local, teve que fazer, tipo, antes a gente estava usando um espaço dentro de um supermercado parceiro, a gente transformou isso, mudamos para um estacionamento a céu aberto, para que não, sabe, para que fique tudo muito amplo e sem aglomeração e tudo isso. Então, a parte física tem muitos desafios. E, obviamente, que eu acho que para quem está como shopper, isso é ainda mais complexo do que para quem está sentado na frente de um computador, que é o pessoal que entrou novo no escritório. Mas, por um outro lado, o treinamento que você submete para conseguir ser shopper, né, você um acúmulo de informações um tanto mais simples do que o acúmulo que você tem que ter quando você começa a trabalhar numa empresa para poder conseguir fazer aquele processo no dia seguinte. Então, também a gente teve que mudar bastante os processos internos de treinamento também, mas treinamento é algo muito, muito, muito relevante dentro da Corner Shop como um todo, independente do público que participa, se é um funcionário, se é um shopper ou qualquer outra coisa, a gente sempre disponibiliza muito conteúdo, a gente sempre acompanha os indicadores para entender se as pessoas precisam de ajuda, então isso é algo muito relevante. Mas eu acho que depois do treinamento, ele tendo acontecido, a gente tendo aí conseguido superar algumas barreiras de processo, eu acho que o que tem sido muito complicado hoje no Covid é a questão da comunicação e do alinhamento. Porque quando você está junto presencialmente da pessoa, você dá no ombro ali dela e tudo bem, você fala e está tudo certo.
Agora, quando não tem isso, eu acho que é muito difícil, porque eu acho que o número de reuniões que a gente faz como equipe, tipo, para mim, usando o meu exemplo, eu acho que eu tenho feito pelo menos 5 vezes mais reuniões do que eu fazia antes. E eu acho que a equipe inteira tem feito muito mais reuniões também, justamente por essa necessidade de alinhamento. E a gente faz, tipo, reunião que junta todo mundo, mas você olha no Zoom, pô, a empresa tem, sei lá, um exemplo, a empresa tem 100 funcionários, aí você olha no Zoom, tem 30 pessoas conectadas, o que você vai fazer? Entendeu? Tipo, começa a ter essas dificuldades de alinhamento e eu acho que isso é o grande desafio agora para a gente superar e estamos trabalhando bastante nisso. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, dando uma resumida nas etapas, assim, do Covid, a gente consegue ver que, basicamente, primeiro foi problemas com previsibilidade de demanda, depois conseguir contratar todo mundo e aí, efetivamente, treinar, e aí, agora, garantir que as coisas estão seguindo um fluxo. Eu acho que todo esse trabalho já está gerando frutos, Andressa. Deixa eu ler para você aqui, a nossa audiência já está mandando comentários, perguntas. A Mariana Ramalho disse assim para você, ó, muito bom escutar o seu relato, Andressa. Estou passando pelo mesmo processo agora de crescimento da empresa, em que trabalho e do onboard online. E aí eu vou aproveitar uma pergunta do João Garcia para poder emendar o próximo papo que eu queria ter contigo. O João Garcia mandou aqui um comentário. Aguardando a Corner Shop aqui em BH, eu sou mineiro, então estou sendo bairrista de ter selecionado, e eu sei que você comentou no início, eu queria que você reforçasse em quais cidades vocês já estão, e queria que você aproveitasse para também dizer como é que vocês estão enxergando o Brasil, quais são os próximos passos, aonde que a gente pode esperar ter Corner Shop ao longo desse ano de 2020. Bom, quando eu comecei na Corner Shop em outubro do ano passado, que foi meu dia 1 de trabalho, que basicamente era a parte mais burocrática, a expectativa da empresa era ter alguma coisa no Brasil, né? Tipo, a gente achava, vamos ter uma equipe pequena lá, a gente vai ter uma operação que vai começar em São Paulo, vamos ver o que vai acontecer. Corta para o dia de hoje, a gente está crescendo muito, a gente tem o plano que antes era um plano um pouco mais humilde, agora a gente já colocou ele num cenário muito mais agressivo e eu acredito que até o final do ano a gente vai estar em todas as principais capitais do Brasil. A gente está com um plano de abrir uma nova região por semana, então com isso a gente está conseguindo abarcar mais e mais espaços geográficos. As capitais do Sudeste, eu acredito que a gente deve chegar bem logo, não quero prometer nenhum prazo específico, porque a gente ainda tem que superar a questão das contratações locais, que é outra coisa interessante aí, que quando você começa a contratar em outros estados, você começa a enfrentar outras realidades, mas, principalmente do próprio coronavírus, porque eu vivo aqui na bolha de São Paulo, na Vila Nova Conceição, né, que isso aqui é uma bolha, tem gente que chama de condado, enfim, mas quando você começa a olhar o resto do país, existem cenários extremamente diferentes com relação ao coronavírus, sabe, tipo, por exemplo, em Florianópolis, em Blumenau, ou Balneário, algum lugar ali da Santa Catarina, abriram o comércio já de volta. E aí, tipo, como funciona isso? Em compensação, no Rio de Janeiro, está meio que caminhando para o lockdown. E no Nordeste também, no Ceará. Então, assim, você começa a olhar outros cenários do país, é complicado, mas a gente tem um plano de crescimento que... Bom, para a gente é um plano agressivo, pode ser que para outras empresas não seja, mas a gente quer muito estar em todas as capitais mais relevantes até o final do ano. Legal, bacana. A gente já falou bastante do Shopper e também dos planos de vocês, e eu não vou ser um nerd de pagamento sem te perguntar nada sobre o consumidor, sobre os meios de pagamento, então eu preciso honrar minha fama de nerd de pagamento. Eu queria entender, você comentou que vocês já estão em outros países e até se aproveitam da experiência lidando com a crise em outros países. Como é que você enxerga o público brasileiro no quesito ser digital? Como é que você está enxergando ele quando comparado não só aos outros países da América Latina que vocês já estão, Chile, ou mesmo os Estados Unidos e Canadá, que são países com uma cultura ainda mais diferente da nossa? Como você tem enxergado o consumidor brasileiro, sobretudo no tangente a método de pagamento e fazer compras via app? O que vocês já conseguiram traçar de comparativo?
Bom, o que a gente percebe, pelo menos falando de penetração de mercado, de supermercado online, né? Aqui no Brasil, esse modelo é muito novo. Muito pouca gente estava acostumada a pedir supermercado online. Aqui em São Paulo pode até existir uma falsa impressão de que isso é conhecido e tudo, mas quando você olha o país inteiro, não. Outro ponto que a gente vê é que a gente começou a nossa operação aqui da maneira mais simples, que era aceitando apenas cartão de crédito, né? E a gente tem muitas solicitações de pessoas para que a gente aceite outros tipos de métodos de pagamento, justamente por causa disso, porque nem todo mundo tem cartão de crédito. E eu acho que hoje a gente ainda tem muito espaço para crescer, tanto nas operações online quanto na variação de meios de pagamento. Eu acho que, assim, quando a gente olha o tamanho, até gente bancarizada ou não no Brasil, né? O percentual de gente bancarizada é pequeno no nosso país. Então, eu acho que a gente, como empresa, primeiro, está traçando parcerias com empresas que podem aumentar a nossa gama de bandeiras e formas de transacionar é o primeiro passo para a gente. Mas a segunda coisa também é entendendo o próprio consumidor da Corner Shop, porque eu acho que a gente tem um perfil de consumo que é um pouco diferente, assim, a gente faz compra de abastecimento, o ticket médio que a gente tem é alto, porque as pessoas compram com a gente fruta, legume, carne, não é aquela comprinha de conveniência só, é uma compra realmente para abastecer a semana ou uma quinzena, e aí isso aumenta o ticket, então não é tanto problema que as pessoas que compram mais assim pela internet, elas hoje já possuem cartão, mas eu não sei até que ponto existe um cenário, um universo de pessoas que não estão bancarizadas ou não têm cartão de crédito, que também poderiam estar fazendo essas compras. Eu acho que o Brasil ainda, principalmente comparado ao Canadá ou outros países que são mais desenvolvidos nesse aspecto, o Brasil ainda tem muito para crescer, muito, muito, muito. O espaço é tão grande, tão grande, que a gente... Uma coisa que eu falo, não, porque eu falei, mas os founders da Corner Shop, eles falam muito que a gente tem que, obviamente, respeitar a concorrência, mas a gente tem que se preocupar em ser melhor que a gente mesmo todo dia. Porque o mercado é tão grande, tão diverso, que, de fato, assim, tem muita oportunidade. E, claramente, eu acho que para empresas como a Adyen também, né? Porque eu fico imaginando a quantidade de empresas que nem transacionam ainda coisas online, e deve estar sendo um boom de gente também montando loja online nesse momento, gente procurando marketplaces, enfim, para vocês deve estar sendo interessante, né? O momento. Você tem toda a razão, sim, está sendo. Acho que várias empresas que tinham e-commerce na sua estratégia mais para frente, não estavam priorizando, ou mesmo as empresas que ainda não tinham implementado e-commerce mais junto com a operação física, que a gente aqui na Adyen gosta de chamar de Unified Commerce, obviamente estão acelerando esses planos por toda essa situação que está acontecendo agora. Concordo contigo. Mas a gente falou de todas as pontas, a gente falou do marketplace, a gente falou do comprador, do shopper, a gente falou do usuário. Eu queria te perguntar um pouco sobre os seus outros parceiros, o último elo dessa cadeia, que são os mercados, né? Uhum. Queria entender um pouco de como tem sido a resposta dos mercados parceiros da Corner Shop, quais são os principais desafios e dúvidas que vocês têm enfrentado, e te dar espaço para comentar um pouco sobre isso, que eu acho que esse é o último elo que a gente ainda não falou e é obviamente super importante para esse mecanismo todo funcionar. Na verdade, na Corner Shop a gente tem 4 principais pilares, né, que são os usuários, os clientes finais, a gente tem os shoppers, a gente trata como clientes também, a gente tem os lojistas, que eu acho que a gente pode falar um pouco agora, e depois, em seguida, a gente tem as marcas, que a gente também pode falar um pouquinho sobre isso. Ah, legal. Pois é. Mas falando especificamente sobre os lojistas, o que a gente sentiu o movimento, quando a gente chegou, a gente teve um pouco mais de resistência no cenário geral, porque era novidade, ninguém conhecia, muito lojista virava para a gente e falava, olha, arruma aí mais uns clientes, depois você vem falar comigo. E aí, natural, né? E a gente, por ter uma bagagem de parcerias com outros países, com grandes redes aqui que são nacionais, mas que também tem algum vínculo internacional com outros países, a gente conseguiu entrar logo de cara em algumas redes. Mas no início foi um processo bem difícil, assim. E aí o que aconteceu quando começou o coronavírus é que justamente começou um movimento inverso. As pessoas que não estavam online começaram a procurar a gente
A gente tem uma funcionalidade na plataforma para lojas que é um registro self-service, então se você tem uma loja pequena, você não precisa entrar em contato com ninguém da Corner Shop para colocar sua loja online, você vai lá, faz o registro, sobe os seus produtos, ela passa por um processo de aprovação e é publicada, e aí você começa a receber os pedidos e os shoppers e os repasses, tudo isso de uma maneira bastante automatizada. Então, para lojistas pequenos, a gente nem tinha ninguém se cadastrando no modelo self-service, a gente começou a ter. E para os lojistas grandes, a gente começou a ver que eles estão muito interessados em aumentar a sua penetração de delivery, porque eles começaram a perceber também que essa operação ela pode ser muito rentável, às vezes mais rentável até do que determinadas suboperações dentro de uma loja física. Então, com isso, a gente começou a ter uma otimização também por parte das grandes cadeias para que a gente pudesse ter melhores atualizações de catálogo. Isso foi um movimento que foi acontecendo muito rápido. Então, coisas que aconteciam muito no início do coronavírus, quebra de estoque, né? O shopper, ele recebia um pedido, chegava na gôndola, não tinha mais aquele produto, ele tinha que entrar em contato com o cliente para poder substituir aquele produto. E isso vem reduzindo cada vez mais, porque as empresas elas estão investindo mais em atualizações constantes, atualizações para garantir que a experiência de compra do cliente seja a experiência de compra do shopper que leva o produto até a casa do cliente. Então, assim, tem essa parte da evolução tecnológica das lojas, que aconteceu muito rápido nesse período de coronavírus, mas, assim, a gente enfrentou coisas no início de falta de... Entrava no supermercado, o cliente tinha feito pedido, sei lá, ontem à noite para ser entregue hoje de manhã. Ou fez o pedido às 9 da manhã para ser entregue ao meio-dia. E o shopper, quando chegava na loja, por volta das 9h30 da manhã, ele já não tinha nada que o cliente pediu, porque também teve aquele comportamento de manada, que as pessoas chegavam, compravam tudo que tinha no supermercado e levavam, e assim, o tempo de reposição das próprias lojas era pequeno. Então, outra coisa que os lojistas investiram também foram em repositores, para aumentar o fluxo de reposição. Então, eu acho que essa crise do Covid, ela serviu para colocar em xeque muitos processos que a gente tinha antigamente dados como ok, estão bem, estão consolidados, e, na verdade, não. Na verdade, eles foram desse desafio de ajuste. E isso aconteceu, tanto que hoje você entra numa loja, num supermercado, você vai ver que tem todos os produtos. Dificilmente você tem uma quebra. O volume, o percentual de quebra da gente, ele caiu muito. Ele ainda não é o ideal, ainda tem muita coisa para melhorar, mas ele melhorou, assim, muito, muito mesmo. A experiência do cliente também melhora com isso. Mas acho que, assim, para os lojistas, no geral, eles estão vendo que eles precisam estar online, não é mais uma questão de opção, é uma questão de necessidade. E eu acho que eles veem na plataforma da Corner Shop, né, no aplicativo, uma maneira simples, principalmente para quem é da linha de self-service, né? É bem ágil o processo de subida de uma loja. Então, acho que é isso, sim. E as marcas, Andressa, o que você comenta sobre elas? As marcas é um processo diferente e interessante, porque logo quando a gente chegou no Brasil, como a gente tinha uma relação com várias marcas em outros países, eles vieram já procurar pela gente aqui no Brasil, para a gente já começar alguma campanha ou alguma coisa. E aí o que aconteceu foi que isso multiplicou de uma maneira absurda, né, nos últimos períodos das últimas semanas, porque as marcas começaram a ver que a plataforma, ela consegue... A gente tem um sistema que chama Brand Center, que é como se fosse como é que eu vou dizer, uma analytics para as marcas que estão publicadas dentro da Corner Shop. Então, a gente consegue dar muita informação para eles sobre dados de uso das campanhas, o que converteu, o que não converteu, o produto, qual era o perfil do cliente, enfim. Uma série de informações que, às vezes, você não tem quando você faz uma campanha no supermercado, diretamente. E outra coisa que a gente também começou a fazer foram campanhas conjuntas, do tipo a marca com o supermercado com a Corner Shop. E aí, com isso, a gente tem também o cliente ganhando, né, com algum subsídio, alguma promoção, o supermercado ganhando com o aumento do volume de clientes no total dele, que estão chegando na plataforma, e a marca ganhando sua venda, né, na promoção daquele produto. Então, a ideia nossa é sempre casar esse universo aí, e o que a gente percebe, se você hoje entra no aplicativo da Corner Shop, você vai ver que a gente tem várias campanhas com várias marcas que estão rolando lá, e a ideia e elas são cada vez melhores, as promoções, e justamente por isso, porque a marca, ela já tem uma assim, que ela aloca para trazer novos clientes e tudo isso, e
na Corner Shop ela consegue ver uma maneira mais transparente o resultado. Acho que mais ou menos é isso que acontece com as marcas em si. E estamos aí, assim, então, cada vez com promoções cada vez melhores. Isso é legal para o cliente, né? Porque as promoções que muitas marcas fazem, elas não valem só para uma determinada loja, elas valem para esse produto em qualquer loja, dependendo do modelo. Então, isso para o cliente é legal, porque ele gosta, às vezes, de comprar na loja A ou na loja B, e aí ele é atraído por aquela promoção ou aquele desconto, e ele pode usar em qualquer loja do agrado dele. Legal. Da mesma forma que eu puxei a minha sardinha de nerd de pagamentos, o Bruno Mazurkiewicz, que é especialista em estratégia de risco e fraude, vestiu lá o chapéu dele e te perguntou como vocês foram impactados e como vocês lidaram com as fraudes. O que você comenta para a gente sobre esse temeroso assunto, obviamente, em tempos de crise, a fraude ela não entra de férias, ela nem entra de quarentena, ela continua, obviamente, existindo. O que você conta para a gente? Eu acho que se o brasileiro usasse a criatividade que ele tem para coisas produtivas, para gerar riqueza para o país, esses fraudadores, eles seriam, assim, pessoas incríveis. Cada coisa que a gente encontra, assim, acho que no início a gente quase não tinha fraude e a gente revisava todas as orders. Assim, para você ter ideia, a gente tem um canal no Slack que hoje é impossível de acompanhar, mas que no início trazia, tipo, uma notificação cada vez que tinha um pedido. E eu, pessoalmente, entrava em cada pedido, olhava de fraude, se era um produto, uma bebida alcoólica, sei lá, enfim, alguma coisa que a gente já sabe que é meio esquisito. E aí, ou mandava um desafio para o cliente, ou fazia a validação, enfim. Isso, obviamente, não é mais possível. Mas a gente passou por uma transição aí de liga-regra, não liga-regra. Lembrando que a gente já tem uma operação no México, tá? Então, essa operação no México foi base para muita coisa, porque o mexicano também é criativo. Então, a gente começou a usar muitas regras que existiam no México para cá para o Brasil, mas a gente montou um fraud squad. Tipo, tem acho que 4 ou 5 pessoas dentro da empresa, da Corner Shop hoje, que são umas das mais inteligentes, assim, da empresa, que estão acompanhando esse assunto diariamente. E a gente está montando um time aqui no Brasil. A gente está montando um time para poder fazer a parte de operação mesmo, de antifraude, e para ter contato com a parte mais estratégica, com a equipe de tecnologia que fica no Chile, no México. Mas, assim, a nossa sorte é que a gente já tinha um pouco da história do México para poder nos ajudar, mas é difícil, às vezes, explicar para uma pessoa de fora do país, por exemplo, a importância do CPF. Eles dizem assim, mas como é que você... tem que incluir um campo novo, né? Tipo, pedir para o engenheiro colocar um campo novo. Quase... Não, porque vai diminuir a conversão. Não, cara, tem que ter um CPF. Enfim, então, tem coisas assim que foram desafios do início, mas a gente está com... Claramente, assim, fraude é um problema, é um risco. Problema não é a palavra, eu acho que é um risco, porque a gente ainda não teve grandes problemas, de fato, com fraude, por conta de todo o cuidado extra que a gente já sabia que tinha que tomar. Tipo, antes de trabalhar na Corner Shop, eu vendo peixe urbano, então, o que eu já vi de fraude nessa vida, acho que Jesus amado, assim, muita coisa já. E aí, o que aconteceu foi que, por conta da gente montar esse time, a gente consegue dar esse foco, mas claramente ainda tem... A gente ainda não é grande o suficiente para sofrer o impacto que a gente pode sofrer. A gente está sendo super cauteloso agora, mas a ideia é ter uma estrutura local para lidar com o fraudador local, porque realmente o Brasil não é para amadores. Eu concordo contigo. Eu acho interessante o ponto que você falou do México. Infelizmente, Brasil e México lideram esse ranking de fraude em meios de pagamento, e isso faz também com que a gente seja muito mais resiliente, né? Assim como vocês, a gente também tem operação nesses dois países, e a gente também já entende um pouco, a gente é menos inocente, né? E concordo com você, a única solução é usar a tecnologia para poder combater. Se o fraudador é criativo, a gente também é, né? Exato. E uma coisa legal, assim, que eu acho que todo mundo que trabalha com fraude sabe que fraude nunca vai acabar. Você desestimula o cara. Ele pode deixar de ir para a sua plataforma durante um tempo, até que ele descobre alguma coisa nova que ele vai tentar fazer lá, ou, enfim, vaza alguma lista, alguma coisa.
Mas é um trabalho constante, contínuo, é para sempre, e por isso que a gente tem que ter bastante tecnologia mesmo para conseguir encontrar padrões, principalmente, né? Encontrar, tipo, às vezes você entra num perfil de um usuário, parece uma teia de aranha, assim, de tantos relacionamentos que ele tem. Mas é isso, assim, a gente tem que continuar sempre se desafiando também. É o mesmo processo para tudo, sendo melhor que a gente mesmo todo dia. Bacana. Andressa, o papo tá bom, mas infelizmente o tempo passou rápido, a gente está chegando aqui no final da nossa live. Eu quero aproveitar para dizer para todo mundo que está nos ouvindo que eu sou usuário, então se você ainda não baixou o app, eu acho que você deveria baixar, eu gosto muito, sou heavy user da Corner Shop, não estou falando isso só porque a Andressa está aqui, não. Realmente é muito legal. E queria te agradecer, Andressa, obrigado muito pelo seu tempo, eu acho que o bate-papo foi super bacana, a gente tocou em pontos muito interessantes, a gente conseguiu receber várias perguntas legais, não deu tempo de ler todas, a gente recebeu um tantão de perguntas, não deu tempo de ler todas, mas selecionamos algumas aqui, e obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua atenção. Para todo mundo que está assistindo, eu queria lembrar que se você gostou desse conteúdo, basta você seguir a página da Adyen no LinkedIn, e como eu comentei, esse projeto Adyen Talks tem uma live nova toda semana. Eu sou cinéfilo, mas eu vou dar um spoiler. A live da próxima semana, ela vai acontecer no dia 7 de maio, às 17 horas. Ela vai ser com o Juan Pablo Ortega, que é cofundador da Rappi. Essa live vai ser feita pelo nosso amigo Eric, que é do nosso time do México, então vai ser a nossa primeira live em espanhol. Esse aqui é um time latão, então a gente tem que produzir conteúdo em português, mas também em espanhol. E ela vai rolar de novo, não custa de lembrar, no dia 7 de maio, às 17 horas aqui do Brasil, tá? Então, para todo mundo que quiser acompanhar. Por último, mais ou menos importante, Andressa, muito obrigado mesmo, foi muito legal falar contigo, um prazerão, eu desejo toda a sorte para você e todo o seu time, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa, e logo, logo a gente vai estar de volta ao escritório, podendo trabalhar normalmente, mas até lá a gente vai continuar trabalhando de casa, e eu desejo que a Corner Shop continue fazendo sucesso, ajudando todo mundo a continuar fazendo quarentena de uma forma um pouquinho mais confortável. E toda a sorte para vocês aqui no Brasil, tá bom? Muito obrigada, Túlio. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi muito legal participar dessa live, primeira live que eu participo, assim, na vida. E eu acho que a iniciativa que vocês estão tendo é muito legal, porque eu acho que as pessoas podem conhecer um pouco melhor sobre como funcionam os negócios e são pessoas muito boas quem vocês estão trazendo, modéstia à parte. Mas eu acho que o espaço é bacana, vocês estarem aproveitando esse período para compartilhar conhecimento com todo mundo é muito bom, agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui, e com certeza estarei como ouvinte, não, como audiência nas próximas lives de vocês aí. Muito obrigada de verdade pelo espaço. E baixe o aplicativo, peçam no seu supermercado. É isso aí, concordo. Andressa, obrigado. Para todo mundo que nos acompanhou, muito obrigado pela sua atenção. E voltem aí no dia 7 de maio, às 17 horas, contamos com todos vocês. Para todos vocês, uma boa tarde, um abraço e até a próxima. Obrigada, boa tarde, gente.